Por vezes, nós estamos cercados de uma autopiedade tão grande que a gente não percebe que Deus passa, a gente não o escuta, Ele passa de novo, a gente finge que não escuta, Ele passa de novo, arde o nosso coração, mas a gente não chama Ele para ficar na nossa casa, e Ele passa de novo e vai passando ao longo das nossas vidas pela palavra, e a gente vai deixando-o de lado. Vejam, a primeira leitura, São Paulo está escrevendo uma segunda vez para os Coríntios. Corinto era uma cidade muito grande, ali da Grécia, o que a gente conhece como Grécia, era uma ilha. Haviam 2 portos nessa ilha, então dava 7, 8 quilômetros de uma cidade portuária, plural. Tinha gente de todos os lados do mundo, de todas as cores, de todas as religiões. E Paulo faz uma experiência de Deus muito linda lá, de fundar uma comunidade em meio a esse pluralismo. Em certo momento da vida de Paulo, ele também vai a Atenas. E Atenas era uma cidade de homens livres, homens que traziam ideias, haviam praças, haviam discussões, havia uma espécie de democracia. E Paulo vai até uma dessas praças, chamada Areópago, onde todo mundo podia falar. E ele sobe lá num púlpito e começa a falar de Jesus, começa a falar de um Deus, etc. e tal. Usa todos os argumentos que a tradição nos diz, através dos Atos dos Apóstolos, que ele possivelmente tinha, porque era um estudioso, um teólogo, não é? Um fariseu bem preparado. E ele fala todos os argumentos da existência de Deus, inclusive, mesmo no insucesso, ele usa um argumento, olha, aí tem um altar chamado do Deus invisível, do Deus que a gente não vê, não conhece. É desse Deus que eu tenho falado para vocês. Ninguém dá bola para Paulo. E Paulo não desiste. Jesus está fazendo a mesma coisa. Ele faz isso na Samaria, correndo um risco danado de ser morto. Ele faz isso em Jerusalém. E ele recebe muito dos pobres, dos desvalidos, dos leprosos, uma resposta sincera. Como se aqueles que nada tivessem pudessem contar com o tudo da sua palavra. Se eu mesclar essas 2 leituras, o que há de comum nelas? A palavra sendo dita e gente fingindo que não escuta. Ou sem a sabedoria da abertura do escutar. Está aqui, nosso querido irmão Paulo, na primeira carta aos Coríntios, dizendo, olha, o que eu anuncio é o Cristo crucificado. Mas eu não anuncio com todos os argumentos que eu ganhei na escola. Eu anuncio com a minha vida. Eu anuncio construindo tendas aqui. E eu vou construir tendas porque eu quero ter uma profecia, uma palavra livre, livre. E Paulo trabalha, mesmo tendo direito de receber, para que ele possa falar com liberdade, denunciar com liberdade, amar com liberdade. Mas entre o ouvido e o coração tem uma distância muito grande e depende de nós. A mesma coisa e o desdém pela palavra de Deus acontece em Jesus Cristo. Jesus, ele está na sua terra. Ele deve ter lido e ardido o coração de todo mundo. Mas as pessoas dizem, mas não é o filho do José? E aí ele conta essas 2 histórias, mostrando-se conhecedor do livro de Reis, que era de uns livros canônicos para os judeus, que contava a história de Elias, que era um dos
maiores profetas, embora tenha só 3 capítulos na Bíblia, e do próprio Eliseu, dizendo: olha, eles não foram recebidos por aqueles que são os verdadeiros receptores da palavra, o povo escolhido. E por isso, quando quem deveria receber, vai ter aquela outra parábola de Jesus, não recebe, é possível que este presente, este dom, essa graça, se distribua a todos aqueles que, de fato, querem ouvir. Isto posto, existem teorias ao longo da nossa história, especialmente do Calvino e de alguns dos seus discípulos, que dizem o seguinte: há pessoas que são escolhidas e outras não. As que não são escolhidas nunca terão o reino de Deus, mas as que são escolhidas escutam a voz de Jesus, conseguem compreendê-la e colocá-la em prática. E pelo dom da fé são salvas. Essa teoria nasce sem compreender a dureza do coração que, lá em Deuteronômio 30, Moisés fala, que lá no primeiro capítulo de Ezequiel fala de um coração duro, que precisa acolher, porque pedra, ela não acolhe, pode até absorver alguma coisa, mas não acolhe. Agora, quem era o catequista naquela sinagoga, naquele sábado? Era o padre Márcio Tadeu? Era o padre Ezequiel? Era o padre Joaquim? Era um simples pregador? Não. O que muda então, nessa relação nossa com Deus, não é Deus, não é o que Ele fala, muito menos o que Ele promete, mas é um coração preparado ou não para acolher a sua palavra, a sua verdade, o seu amor. Assim, Jesus, ele usa depois aquela catequese do semeador. O semeador saiu a semear, encontrou um coração X, um Y, um Z, e por último ele encontrou um coração em que a palavra ressoou. E aquele coração deu 30, 90, 120 frutos por semente. Amados, o mesmo Deus que falou, o mesmo Deus que catequizou Judas. Jesus foi o catequista de Judas. O problema é que Jesus é um fracassado na sua pregação? Ou onde está o problema? Jesus avisou inúmeras vezes tudo o que iria passar. Todos correram, com exceção de algumas mulheres e João Batista, que era um menino, ali dos seus 12, 13 anos. Até Pedro, no qual ele não deixa de confiar e depois confia o comando da sua igreja, porque não entendeu, não capturou, não experimentou, ou seja, a palavra não saiu de dentro de Deus para dentro de nós. Mas padre, que caminho é esse? Esse é o caminho da vontade da mudança. Ontem eu dizia que a gente passa por uma crise muito grande, em todo o tempo e na história do cristianismo, mas agora, porque muitas vezes a gente fala difícil e não chega ao coração, mas também porque não há abertura, porque quem faz chegar ao coração é o Espírito. E eu dizia ontem, como eu falo em muitas pregações, principalmente quando eu prego retiro, que muitos de nós preservam a insensatez, a dureza de coração,
preserva a surdez como um conto de Jorge Amado que virou na televisão brasileira, uma novela muito famosa, aquela da Gabriela. E aquela música muito espiritual que se canta para cada coração que é escolhido, mas que até favorece doutrinas que dizem que precisa ser escolhido para ouvir de verdade, porque está fechado. E como que a gente fecha o coração? Quando a gente é igual a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e vou ser sempre assim, Gabriela. É isso que muda a distância entre o que está aqui, mas o que deve estar aqui. Entre o que está aqui e o que deve estar aqui. Se eu continuar cantando com a minha vida, nem Jesus me falando pessoalmente, essa distância vai continuar. Porque eu vou dizer para a palavra que me corrige. Eu nasci assim, eu cresci assim, e vou ser sempre assim. E vou fazer essa distância do meu coração, com a palavra, um abismo tão grande, tão intransponível, que por Deus nos ter dado a liberdade, a palavra não chegue, ou talvez nunca chegará. Eu gostaria de enterrar todo o desejo e toda a influência desse demônio maldito, me perdoe todas as Gabrielas, mas que supostamente mostra essa insensatez, com a palavra de Deus, com os benefícios que ela nos traz, com a salvação que ela nos mantém. E em vez de estarmos mesmo escutando diretamente de Jesus a palavra e dizermos assim, ele não é o filho de José? Fica tranquilo, filho de José, porque a gente nasceu assim, cresceu assim e vai ser sempre assim. E o verdadeiro cristão responde com a vida, eu nasci assim, mas não quero ser assim. Eu cresci assim, mas eu quero melhorar. E eu sou de Cristo, e eu tenho nome. O nome que eu recebi no batismo não foi apenas o nome dos meus pais, que ganhei deles. É o nome que nos faz deixar de ser o velho homem, a velha mulher, deixar de ser Gabriela e ser o Márcio Tadeu de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.